Olá, meus alunos e pais do Instituto Souza Carvalho, meu nome é Lívia e através dessa plataforma no YouTube a gente veio aqui para revisar um pouco sobre o assunto da semana do dia 23 a 27 de março, tá certo? E aí eu vou revisar um pouco com vocês, eu peço que vocês tenham em mãos os materiais, como livro, caderno, lápis, coleção e outros materiais que vão ser necessários para fazer essas atividades. Tá certo? Bom, a gente trabalhou nesse mês passado, mês de março, o alfabeto, a letra inicial. Em relação ao alfabeto, eu trabalhei com os alunos, também o som das letras. E aí eu vou tentar colocar para vocês um vídeo do som das letras, que a gente também já trabalhou com as crianças em sala. E aí para vocês ficarem revendo com eles, tá certo? Vou tentar colocar na plataforma do YouTube, aqui na descrição do vídeo, vou tentar, não sei fazer isso ainda direito, mas eu vou tentar. Só que também eu já coloquei na nossa plataforma da escola, já registrei todas as aulas, já registrei como devem ser feitas as atividades, tudo direitinho lá. Caso vocês tenham dúvida, pode olhar lá. E também pode me chamar no WhatsApp que eu vou responder vocês, tá certo? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho do alfabeto, todas as letras, o A, B, C, D, E, F, G, viu? E é uma coisa que eu peço muito que vocês trabalhem isso com seus filhos, todas as letrinhas do alfabeto, tá certo? E em relação à matemática, a gente está trabalhando a sequência e seriação, tá certo? Os números de 1 a 20, viu? Os números de 1 a 20 a gente está trabalhando do 0 ao 20. Trabalhar toda a sequência dos números, tá certo? E a gente também está trabalhando sobre a casa, os cômodos da casa. Dessa semana, do dia 23 ao dia 27, trabalhamos os cômodos da casa. Todos os cômodos que compõem uma casa. A sala, a cozinha, os quartos, o banheiro e os móveis que compõem esses cômodos, como o fogão, a geladeira, o armário, a mesa, o sofá, a cama, o guarda-roupazinho. Tudo que a criança tiver em casa, elas têm que ficar observando, tá certo? Tudo que tiver na casa é para observar. Todos os móveis, todos os cômodos. Por quê? Por que isso? Porque é uma forma de ela ver o mundo, dela ver sua casa, dela conhecer sua casa direitinho, tá certo? E aí vai ter uma atividade também em relação a isso, né? É bom e importante que a criança saiba tudo que tem na casa. Se um dia ela fechar os olhos, ela imaginar como é a casa dela, ela vai se lembrar, tá certo? E estamos trabalhando também os sentidos, foi um período muito bom também, as 2 semanas que a gente trabalhou os sentidos, que a gente falou um pouquinho sobre o sentido da audição e da visão. E aí agora a gente está trabalhando o tato, tá certo? E o paladar. Nessa semana a gente trabalhou o tato, essa semana do dia 23 a 27 trabalhamos o tato e o paladar. No tato, é importante que a atividade que a gente vai repassar, que vocês façam em casa com as crianças, tá bom? Mais à frente eu vou falar como é que vai ser essa atividade. E também falamos sobre as primeiras regrinhas, as regras que tem tanto na escola quanto em casa. Eu sei que vocês têm regras com seus filhos, desde o levantar ao dormir, né? Eu sei que quando acorda, escova os dentinhos, toma café, arruma os brinquedos, arruma a caminha, porque é sempre importante, mesmo que seja uma criança, você tem que ensinar ela a fazer as coisas desde cedo, né? E além das regras que tem em casa, também tem regras na sala de aula, como a gente já sabe. A gente tem nosso quadrinho de regras da sala de aula, que é o quê? Ouvir o professor, fazer as atividades, cuidar do coleguinha, não bater, não brigar, não gritar, né? Todo lugar que a gente vai tem regras. Então é importante a gente estabelecer isso para a criança, tá certo? E falamos também um pouquinho sobre as datas comemorativas. E o desta semana a gente trabalhou o circo. Foi muito bom, ia ser muito bom, né? Ia ser muito legal se a gente pudesse trabalhar com eles. Eu pensei em muitas coisas para trabalhar com eles, mas infelizmente não deu certo por conta dessa doença, né? Desse coronavírus. Mas enfim, trabalharemos o circo aqui agora. Vocês vão fazer uma coisinha com eles em casa, tá certo? Uma atividade,
viu? E também, o dessa semana tinha a data comemorativa do Dia da Água. Não sei se eu me engano, mas é dia 22 de março, o Dia da Água, Dia Mundial da Água. E seria importante também vocês falarem com seus filhos a importância de beber água, da água ao nosso planeta. A gente tem água, tem muita água, mas é importante que a gente preserve essa água, que não deixe torneira pingando, tá certo, crianças? Então, veja um pouco sobre isso, não deixar a torneira pingando, tem que cuidar bem, não desperdiçar, tá certo? Quando vê papai e mamãe lavando o carro com a torneira, ó, diz não, lava com balde, é melhor. Pois é, e é importante a gente cuidar disso, porque é uma coisa que é pra vida toda, não é só pra gente. Tem outras pessoas que vão precisar da água. E a água é uma fonte de vida, sem água a gente não é nada, não é, crianças? Então a gente tem que estar cuidando sempre da nossa água e é importante que vocês façam isso, tá bom? Em inglês a gente trabalhou sobre teacher, professor, girl e boy. Foi professor, menino e menina. E aí vocês responderam algumas atividades do livro que eu passei. E o dessa semana, do dia 23 a 27, a gente estava finalizando já o livro, né? Que eu acredito que era a página 17 e 18 que era para fazer. Eu não tenho o livro aqui em mãos, infelizmente, meu livro não está aqui. Mas eu acredito que seja a página 17 e 18 para fazer. Eu acho que é para fazer um desenho de você ou é do professor. Mas é muito importante que vocês respondam as atividades de inglês, porque como a gente não está em sala para a gente repassar direitinho o conteúdo, é importante que vocês façam, tá certo? Então, para as atividades de segunda-feira, os cômodos da casa, eu pedi que fosse feito no caderno meia pauta, tá certo? Por que no caderno meia pauta? O que a criança vai fazer? A criança vai desenhar na parte em branco do caderno meia pauta um cômodo da casa que ela mais gosta de ficar. Então, por isso que é importante que a criança ande pela casa todinha, veja a casa, o quintal. O quintal é super importante, né? Porque tem criança que gosta muito do quintal, da área de lazer, né? E aí ela vai desenhar esse cômodo da casa que ela mais gosta, e no lado em que tem as linhas é para você, papai, escrever com as palavras da criança, tá certo? Por que é que ela gosta desse cômodo? Você vai perguntar para a criança e a criança vai responder. Por que é que eu gosto do cômodo? Por exemplo, eu gosto muito do meu quarto. Por quê? Porque é o local em que eu mais me sinto confortável. Então a criança ela vai dizer, se for lá na área para brincar, papai, eu gosto do cômodo porque é o lugar em que eu posso correr, eu posso brincar, esse aqui, tá certo? Então você, criança, vai responder pro papai qual é o cômodo que você mais gosta na casa, tá certo? E o papai vai escrever, já que vocês ainda não sabem escrever, mas a partir do momento que você fala, é uma forma de escrever, tá certo? E aí, as primeiras regras, eu peço que no caderno de desenho, você faça um recorte na folha em branco e coloca lá em cima. O que eu posso fazer de bom, tá certo? Uma regra boa que você faz e uma regra que você descumpre em casa. Uma regra que você descumpre em casa, uma regra que você faz em casa, que a mamãe e o papai manda, e uma outra regra que você, de vez em quando, né, não faz, tá certo? Caso ela diga assim, filho, é pra escovar os dentes todos os dias de manhã. Você faz isso? É uma regra. Essa é uma regra. Você arruma seu quartinho todo dia? É uma regra. Se você fizer isso, aí você desenha você arrumando seu quarto, arrumando seus brinquedos, escovando os dentes. E caso você não faça isso, você desenha do lado que é que você descumpriu essa regra, tá certo? E aí, para o dia de arte, né, que é as datas comemorativas que a gente vai trabalhar, eu gostaria que você, criança, a mamãe e o papai, fizessem um palhacinho, igual o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz um palhacinho com EVA, tá bom? Aí vocês podem fazer com o que tiver em casa. Não é necessário fazer com EVA porque talvez não tenha nenhum comércio aberto para comprar esse material. Mas o que você tiver em casa, pode fazer. É o que eu tinha em casa. Eu tinha EVA, tinha um palito de picolé que anos eu tinha aqui. E eu fiz esse palhacinho aqui pra vocês,
tá bom? Então, para atividade de arte, eu peço que vocês façam um palhacinho, viu? Pode fazer o palhacinho, ou vocês podem fazer a boquinha do palhaço, um chapeuzinho do palhaço, pode fazer qualquer coisa que componha um palhaço, tá bom? E sobre a sequência de seriação, nosso livro, Atividades para Educação Infantil, tem aqui uma questão, ó. Leia a sequência numérica, tá certo? E vocês vão fazer a leitura da sequência numérica e responder as páginas 58 e a página 64. 64 também tem uma sequência numérica do número 1 ao número 20, como eu falei, que a gente está trabalhando, tá certo? E ainda tem aqui, escreva os números que vêm depois, os números que vêm antes, para vocês responderem também, tá bom? Porque, por mais que seja apenas 2 números, é uma sequência, certo? E também sobre os sentidos. Os sentidos é o seguinte, a gente vai trabalhar o tato. O que eu quero que a criança faça? A criança, ela vai descobrir o que é que tem dentro de uma caixa. Então, os pais vão pegar materiais, objetos de vários tamanhos e também de várias formas. Pode ser liso, áspero, melequento, o que vocês quiserem colocar dentro dessa caixa, pode colocar. O importante é que a criança não veja. Não veja o que é que tem. E quando colocar a mãozinha dentro da caixa, também não fique olhando para a caixa. Tem que ficar com os olhos tampados, caso a caixa seja aberta. Mas se vocês puderem fazer um furinho na caixa, para a criança só colocar a mão, é importante também, viu? Mas se não der certo, não tem problema, viu? Não se preocupe. Então, a criança, ela vai colocar a mão dentro e vai tentar descobrir o que é que tem dentro da caixa, tá certo? E no caderno grande, aquele caderno bem grande que vocês têm, a criança vai relatar qual foi a experiência que ela teve. O que foi que ela gostou de tocar, como foi, se ela sentiu medo, se não sentiu medo. E aí vem pra você de novo, papai e mamãe, escrever para a criança, relatar o que a criança disser, tá certo? Vocês vão escrever o que foi que a criança disse, se gostou, se não gostou, o que foi que mais deu medo pegar, se ela sentiu muito medo, tá certo? Então, vocês vão fazer esse relato da criança. E também vamos trabalhar o livro Coleção Sempre Viva. Ó, a gente estava trabalhando sobre os animais do circo nesse livro, lembram? É importante. E aí tem aqui umas adivinhas da página 59, que a criança vai tentar adivinhar. Eu acho muito legal, achei muito legal essa atividade de adivinhação. Então, a criança vai tentar descobrir o que é que tem, qual é o animal que tem aí, tá certo? E também, claro, ainda vai ter outras páginas do livro Atividades para Educação Infantil, que a criança deve responder também, e já está na agenda, tá também na plataforma da nossa escola, tá tudo lá, tá certo? E pro livro de inglês, como eu disse, eu não tô com um livro de inglês aqui, mas é a página 17 e 18. Eu coloquei a 19, mas eu errei na agenda lá. Mas é só a página 17 e 18, tá bom? Que é pra fazer em casa. Caso já tenha feito, não tem problema, é só revisar um pouquinho, viu? Não tem problema. Então é isso, meus amores. Nossa aulinha de hoje foi apenas uma revisão da nossa semana, do dia 23 a 27. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Não se esqueça, por favor, de olhar o vídeo que eu vou postar, aliás, que eu já postei na plataforma da escola e que eu vou tentar postar aqui na plataforma do YouTube, um videozinho sobre os alfabetos, sobre o som das letras, que é muito importante que vocês saibam, para poder começar a aprender a ler, tá certo? Então, um beijo da tia Lívia e até a próxima semana, até o próximo vídeo, viu? Beijão! Tchau!